Oi, Grace, bom dia. Tudo bem? Tati? Tudo bom? Vamos dar um minutinho para o pessoal entrar. Bom dia, Danilo. Vocês estão me ouvindo bem? Senão eu ponho o foninho. Precisa? Bom dia! Cá estamos, primeiro domingo desse ano de 2021. O que significa isso? Depende do significado que a gente imprimir, né? Para o planeta pode ser só mais um dia virando. Mas nós humanos trabalhamos com símbolos, né? A gente vive numa realidade conceitual e dentro desse conceito a gente está no primeiro domingo de 2021. Bem-vindos a todos que estão aí me ouvindo. Eu vou pedir para vocês mandarem um aviãozinho para quem vocês acharem que pode gostar, né, do que a gente vai tratar aqui hoje. E eu vou tratar de uma coisa muito legal hoje aqui, né? Eu não contei bem, quer dizer, ficou meio enigmático, né? O vírus do bem de 2021. E bom, primeiro eu vou me desculpar com vocês que eu tô com o que parece ser uma gripe, né? Eu fiz o teste de Covid há uns 3 dias, não deu nada, mas ainda tô meio que num estado febril e fora. Então, se vocês me virem tossindo ou pedindo uma pausa para falar, é isso, tá bom? Feliz ano novo a todos nós. Bom, gente, por que eu escolhi esse tema, né? O vírus do bem de 2021. Alguém tem uma ideia para onde é que eu vou com esse trem, não? Alguém ficou imaginando aí o que será que isso significa? Que vírus é esse que é o vírus do bem de 2021? Eu achei que era um bom tema para a gente começar aqui o nosso ano, né? Porque a gente está vendo de um vírus considerado do mal, né? E a gente está, vocês sabem, eu trabalho com meditação não dual, que é a transcendência da dualidade, do bem e do mal. Então achei por bem, já que a gente está tendo a percepção, né, de que o Covid é um vírus do mal, colocar aqui um outro vírus do bem para equilibrar esse espaço, tá bom? Oi, Ker, bom dia! E o vírus do bem a que eu me refiro, gente, é na verdade o que me move. E eu queria falar mais seriamente com vocês sobre isso, né? Quem já está me acompanhando há um tempo aqui, eu estava observando aqui com o trabalho que a gente vem desenvolvendo desde abril, e quantas coisas a gente já falou, né? Nós já fizemos lives aqui sobre como lidar com a culpa, com sentimentos difíceis, como é que a gente resolve questões de relacionamento, de livre-arbítrio. A gente falou sobre um tanto de coisa. Quem não viu as lives ainda estão disponíveis aí no nosso canal do Insta, estão convidados a ver, né? Se interessarem pela perspectiva da meditação não dual para endereçar tudo isso. Mas o vírus que eu gostaria, já vou dizer de pronto logo, né? Que pegasse todo mundo, né? Esse ano é o vírus do despertar. Eu gostaria que 2021 nos trouxesse a possibilidade de um despertar muito mais amplo, né, na nossa vida. E eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. O despertar espiritual, né, está atrelado com... Também é uma outra maneira de usar aqui as definições das grandes tradições religiosas, né? O despertar crístico, ou iluminação espiritual, ou iluminação criativa. Então tem vários nomes, né? Mas basicamente o despertar espiritual significa uma transformação na maneira com que a gente está na vida, né, gente? E vocês já me ouviram falar aqui, mas nunca é demais repetir, eu não estou falando de mudança, eu estou falando de transformação, tá bom? E é um conceito difícil, porque a maioria de nós não tem referência do que é isso, né? O que é se transformar? Bom, mudar é mais ou menos assim. Eu sou uma pessoa, né? Eu trabalhei muito com mudança na minha vida, né? Fui terapeuta, fiz terapia,
Fiz uma série de cursos, enfim, tá lá no meu no histórico do Insta, a minha jornada aí, vocês vão ter se tiverem interesse, ver um tanto das áreas nas quais eu me aventurei, né, na busca desse despertar espiritual e me transformar uma pessoa melhor, né, ser uma pessoa melhor para as minhas relações, para minhas relações comunitárias, né, o que eu posso oferecer para o mundo, para o meu corpo. Tudo isso está atrelado a gente querer ser melhor que ontem, né? Quem nunca ouviu essa, né? É comum isso. Então, a gente vai e investe na gente, se capacita, lida com os nossos problemas para a gente ser melhor do que ontem. Quando a gente fala de iluminação espiritual, não estamos falando nada disso. Nada disso, né? Isso acontece como consequência, mas não é disso que nós estamos falando. Se iluminar espiritualmente tem a ver com você se transformar num outro ser humano. Eu diria até, né, correndo o risco aí de ofender a biologia, mas outra raça de ser humano, né? Que é uma raça de ser humano que abraça completamente a sua realidade humana, né? E viver a sua humanidade completamente. Quer dizer, eu sou humano, não vim aqui para querer ser outra coisa do que um ser humano, né? E faz da vida e aproveita a vida na sua totalidade. Então, é transformar, né? É mesmo assim, quando você vê a borboleta, ela não tem semelhança com a lagarta, né? Ela entra num processo de metamorfose e é uma transformação. A coisa difícil dessa transformação é que não existe um caminho para onde você já está, né? Transformar significa tenham paciência comigo hoje. A iluminação espiritual significa a gente acordar, despertar para onde nós já estamos, para a realidade do que nós já somos, né? Então, apesar, gente, de eu ter procurado endereçar um bocado de dores, né, de todos nós, das dores humanas que eu partilho com vocês, também sou ser humano, né? Sobre relacionamento, sobre abundância espiritual, abundância financeira, né, o material, o abraço do próprio corpo, foi algo que eu trabalhei um pouquinho, abordei um pouquinho na nossa live com a Patrícia, lá na live compartilhada da quarta-feira, do dia 30. Tudo isso é muito legal, mas não é o que vai ajudar a nos transformar. E isso é muito difícil, né, da gente entender, porque a gente cresceu numa ideia de que se a gente endereçar todas essas questões, aí a gente vai ser feliz. Não é isso? Por que a gente vai lá e busca terapia e curso e tratamento, né, dos mais variados? Porque a gente entende que essa felicidade, esse paraíso na Terra, esse estado de graça, essa felicidade inerente do ser, a liberdade inerente do ser, o contentamento consciente, né, que são vários nomes para o mesmo estado, elas vão acontecer a hora que os meus problemas acabarem. Então a gente começa que nem aquelas já foram em parquinho de diversão, que você fica dando tiro nos patins que vão girando assim, né, de madeira, e tem. Né? E a gente acha que vai chegar uma hora a gente vai matar todos os patinhos, né? Ou vai derrubar todos os patinhos ali, e aí pronto, aí a minha vida vai ser boa. Então a gente gasta uma energia brutal da nossa vida, né? Brutal, para tentar acertar no alvo, né? E derrubar tudo aquilo que nos causa problemas. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Ou já pirei mais aqui? Vocês entendem isso? O quanto da nossa energia a gente mobiliza para tentar mitigar aquilo que a gente acha que se isso não tivesse aqui, eu ia ser feliz. Se isso se resolveu, eu vou ser feliz, né? E aí são todos os ser, né? A gente começa a ficar que nem completamente viciado em ficar resolvendo o problema. Porque a gente aprendeu de alguma maneira, né? E é isso que eu quero falar hoje, que se eu resolver todos os problemas, aí minha vida vai estar, eu vou estar feliz, né? A gente olha alguém que a gente vê feliz ou que a gente admira, a gente fala, nossa, a pessoa não tem problema. Ela já resolveu tudo. Fala a verdade, não vem? E a gente não pensa isso? Fala, nossa, o que fulano fez, né? Até porque a gente vive uma cultura muito louca, né? Ninguém aparece de cara lavada numa rede social, ninguém vai pro tapete vermelho com uma roupa de casa, e não tem que ir. Só estou dizendo assim, todos os ideais de felicidade que passam pra gente, eles não são reais.
Eles só funcionam durante uma micro parcela de tempo, né? E aí você vê todo mundo exuberante, num vestidão bonito lá, né? Ou num traje de gala, ou num carro legal, ou com um relacionamento bacana, aqueles casaizinhos, para quem tá querendo se relacionar, e você vai tomar um café lá, enquanto aqueles casaizinhos babando no outro, dá uma raiva, uma inveja, né? De, ai, que droga, eu queria viver isso, e esses não tem problema. Então a gente fica fixado em ficar tentando chegar lá, né, no outro lugar, naquele lugar onde, quando tudo isso se resolver, aí eu vou ser feliz. E isso é uma falácia, né? Então, o vírus que eu quero que pegue vocês, e é o vírus que eu vou estar espalhando durante esse ano, enquanto a vida me permitir, e é sobre isso que eu vou falar o ano inteiro, tá bom? É o vírus do despertar espiritual. Eu vou fazer o que eu puder para inspirar vocês a despertarem para quem vocês já são. Meu Deus, o que significa isso? Primeira coisa que significa isso. Então eu tenho uma... Só um minutinho. Esperar essa moto passar aqui. O que acontece quando a gente pega esse vírus e acorda é uma coisa muito louca. Você começa a descobrir, você descobre realmente que você não precisa que nada mude para você estar bem. Você já está bem. Primeira coisa. A segunda coisa, a pessoa que acha que você não está bem, não é você. Desculpe. A pessoa que acha que você tem um problema, e que a vida tem um problema, e que tá lá se culpando, ou culpando o outro, ou culpando o mundo, ou culpando a política, ou culpando Deus, ou culpando os homens na sua ignorância, essa pessoa não é você. Isso é uma percepção de uma dimensão de você, né? Ela é real, mas ela não é verdadeira. Isso é muito doido. É que nem um sonho. Ele é real, né? Se você acorda de um pesadelo, você tá lá com taquicardia, suador, fica meio que impressionado o dia inteiro, meio desarranjado, né? É real, é um nível de realidade aquilo, mas não é verdadeiro. Então, gente, quem a gente acha que é uma... Não é que não existe, existe numa dimensão, sabe? Mas não nos define, não nos encerra, e ele existe só durante um determinado tempo. Então o despertar espiritual é quando você acorda para quem você já é, que não é essa coisinha, né? Que a gente chama aqui de pequeno self, o pequeno eu ou o ego. Você é muito maior do que isso, você é muito mais do que isso, e isso é absolutamente incompreensível. Você nunca vai entender quem você é, né? E por quê? Porque entender uma característica da mente, e a dimensão da qual eu estou falando quando a gente desperta, é algo transmente. A mente não pode conter aquilo que a contém. É ela que é contida dentro do grande campo de consciência. Então ela jamais vai poder abarcar o campo inteiro, porque ela é parte do campo e não o campo. Certo? Então, a outra dificuldade, né, que a gente tem de pegar esse vírus é que quando Buda conta a história, né, que quando Buda ficou lá meditando debaixo da árvore, né, da sabedoria, ele levantou, ficou todo mundo esperando para ver o que ele tinha para falar, e ele não falou nada. Ele falou: não tenho nada para ensinar. Né, J. Krishnamurti, a mesma coisa, não tenho nada para ensinar. Por que não tem nada para ensinar? Porque não existe caminho para onde você já está. A única coisa que alguém que acordou pode ajudar, né, nos ajudar aqueles de nós que ainda não viu isso, é inspirar. Então é mais ou menos assim, a gente está com o nosso foco fechado, olhando para cá. E aí a pessoa vai dizer para você: olha, tenta olhar para cá e ver o que tem. E aí você pode fazer o percurso ou não, né? Você pode aceitar o convite ou não. E aí você vai ver. E a gente rola de dar risada, porque nunca foi a respeito. É uma piada, gente. É uma piada que é meio irritante, uma piada de péssimo gosto, num sentido, se a gente contar todo o sofrimento que a gente tem, né? Porque nunca foi a respeito de resolver, né? De derrubar todos os patinhos da nossa vida. Nunca foi a respeito de resolver as relações. Nunca foi a respeito de nada disso. O despertar espiritual é você despertar para a sua natureza, que é muito anterior, inconcebivelmente maior, tá? Do que quem você pensa que você é. E aí quem você pensa que é, vira um personagem de um sonho,
onde tudo só acontece. Não tem certo e não tem errado. A tal da perfeição que a gente ouve nas religiões, tudo é perfeito como é. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver, a ideia de perfeição nem faz sentido aí. Porque tudo é. Porque para eu ter uma ideia de perfeição, eu tenho que ter uma ideia do que é imperfeito. Correto? E não tem isso. É não dual, é transdual. É além da dualidade. Inclui as nossas ideias de perfeição e imperfeição, inclui os nossos hábitos de ficar atirando nos patinhos, inclui o nosso desejo de melhorar e ter uma vida mais tranquila, inclui, mas não nos define. E por que eu acho que é tão importante para a gente acordar, né? É importante porque aquilo que a gente quer, quando a gente está mirando em todos os patinhos, só vai de fato acontecer quando a gente despertar. E não significa que daí automaticamente os patinhos vão estar todos caídos, né? E aí pronto, eu estou tranquila. A vida vai continuar nos desafiando, a vida vai continuar nos instigando, nos questionando, nos provocando, porque isto é parte de ser humano nesse mundo na nossa época. É isso que é, né? Só que a evolução não erra, ela não está fazendo isso e aí ela errou, porque não era o que eu queria. Ela não erra. Então, o que significa na prática despertar? Você simplesmente vai parar de lutar. Você vai parar de ficar tentando mirar em todos os patinhos, né? Compulsivamente, o tempo todo. A vida deixa de ser uma luta. Sabe? A vida é uma luta, aceita que dói menos. Ela é, se você entender que ela é, e essa é parte da generosidade, eu acho, imagino, da criação, né? Generosidade também é um conceito dual, mas pronto. A gente está sempre usando... Quer dizer, é impossível a gente expressar a não dualidade, né? Por isso que eu falo, você tem que ir lá e caminhar. Vocês podem apreender o que eu estou falando cognitivamente, né? Nossa, faz sentido, se a gente pensar bem, tem um sentido nisso. Mas só funciona se você caminhar o caminho. Eu não posso caminhar para você, Buda não podia caminhar para você, ninguém pode. Então, o vírus que eu quero que vocês peguem esse ano é o vírus da entrega. E por que ele só pode vir depois do Covid, né? Ele só pode vir depois do Covid, que eu quero que vocês façam um rewind aí, um ano atrás. E quantos planos vocês fizeram para 2020? Quantas viagens... Lembra aí, volta lá em fevereiro, janeiro, virada do ano, primeiro domingo de 2020, fevereiro, né? Início de março, antes da coisa acontecer. Quantos planos nós fizemos que foram frustrados e ninguém podia imaginar aquele trem chegar? Né? Aí vem a Covid e faz tudo que ela fez. E quem que podia dar conta disso? Ninguém. Aí é porque 2020 foi um ano difícil? A gente nunca pode dar conta de nada. A gente vive na ilusão de que a gente está dando conta das coisas para ter um... Por quê? Basicamente, a gente vive na ilusão que se a gente ficar mirando bem certinho e ajustar bem a nossa mira, assim, bem sniper, a gente vai conseguir derrubar todos os patinhos, né? E aí a gente só fica fazendo isso. E aí a gente acha que a gente está controlando alguma coisa, né? Mas isso é tudo uma grande ilusão. Ninguém controla nada, né? Veio o Covid. E se fosse um spread de ebola? O que vocês estão falando? 0,01% de morte? Um spread de ebola? 98% das pessoas 99% em contato com ebola morrem. Né? Eu não estou aqui querendo tocar o terror, gente. Eu estou querendo trazer um pouco de perspectiva para a gente. A ilusão de controle não é igual a controle. E por quê? Porque é impossível controlar. A vida é um processo muito maior do que nós. É a vida que nos tem, a gente não tem a nossa vida. Né? Entrega, exatamente. Então, assim, o que é entregar? É a gente responder a cada instante com o que ele traz. É isso que é entregar. Parece simples, né? Mas a gente tá... É simples no novo paradigma, que é esse que me inspira, né? De convidar vocês a seguirem comigo, ver se isso se abre para vocês também. Porque isso também é graça, né? Mas é muito complicado do nosso paradigma. Do paradigma atual, no qual a gente vive, é muito complicado. E por que é muito complicado? Porque vocês lembram, vamos relembrar o que é um paradigma? Um paradigma é um conjunto de crenças inconscientes que faz três coisas.
importantes, né? A primeira, ele diz pra gente como as coisas são. Você chega, você já nasce dentro de um pai. Ele já diz pra você que você é uma pessoa que nasceu no seu aniversário, tem o seu corpo, tem essas potências, essas outras fraquezas. Ele já disse que nós somos coisas no espaço, tem eu aqui, vocês aí, né? E entre o espaço é só espaço mesmo. Tem um carro, uma casa, uma árvore, uma nuvem. Ele diz pra você como as coisas são. Aí, ele ajusta a sua lente de realidade pra você ver o que ele tá dizendo. É isso que ele faz, né? Para você ver o que ele está dizendo. E daí ele fala para você, olha como eu tenho razão. Olha, na sua evidência da sua vida, você viu como é verdade o que eu estou falando? Conclusão, você fica preso. Um paradigma, ele se auto-reforça. Por isso que é muito difícil sair dele. Aí você olha do lado, tá todo mundo atirando em patinho no parque. Você fala, tá, deve estar certo, né? Vamos lá lutar, arregaça as mangas e vamos... E o que eu tenho pra dizer pra vocês, gente, por favor, não batam na minha cara, ou batam, tá tudo certo, é o que é, você não controla nada. Você tem a percepção de estar controlando alguma coisa, mas nunca foi você em primeiro lugar, você não tá controlando nada, tá bom? Se a gente controlasse alguma coisa mesmo, né, quem iria escolher uma pandemia de Covid? A gente não ia, né? Quem ia escolher a data da morte? A gente não controla. Então, assim, a gente falou sobre livre-arbítrio, né, numa outra live. E vocês lembram a conclusão que a gente chegou? Não dá para saber se a gente tem livre-arbítrio. O que a gente consegue saber é o que acontece, né? Ah, aconteceu porque eu tenho livre-arbítrio e eu escolhi. Nós não podemos afirmar isso com certeza. Quem disse que não tem forças absolutamente inconscientes que estão manipulando as suas escolhas? Né? Não sei, a psicologia acho que tem. Ou a gente não tem escolha nenhuma, então não adianta você ficar preocupado com algo que você não controla, você não vai poder escolher. A vida não nos dá a chance de voltar lá e fazer diferente, embora eu sei que isso é parte do grande ola da New Age, né? Ai, que lindo, eu vou voltar lá e ressignificar o meu passado. Bom, querido, não é você que está voltando lá significando o seu passado, porque esse você que está voltando é alguém que já está adicionado de todas as experiências, então nunca vai ser aquele momento. O momento nunca é igual ao outro. Assim como o floco de neve nunca é igual ao outro, né? A vida pode colocar, ela segue padrões e a gente vê, né? O tempo é um padrão, tempo e espaço é um padrão nessa dimensão aqui. Um padrão bem comportadinho, mas eu posso garantir que existe o tempo todo? Não, né? Inclusive a mesma ciência que prova que tem, não sabe o que fazer quando ultrapassa a velocidade da luz, e daí já não tem, né? Cadê tempo e espaço? Então assim... não adianta a gente gastar energia, e é isso que esse que é o grande tirada que eu quero convidar vocês a acompanhar comigo. Não adianta a gente gastar energia, e é aí onde a gente gasta mais energia, se questionando, achando que as coisas podiam ser diferentes do que são, nos culpando o outro, porque é lá que está o sofrimento. É lá, não é? Algo pode acontecer e não era aquilo que você preferiria que acontecesse. Bom, tem uma dor, que é parte da experiência humana. A dor é parte da experiência humana. Certo? Ponto. Agora, não é só a gente não queria que acontecesse, a gente fica sofrendo porque aconteceu, a gente fica tentando achar um culpado, a gente fica tentando controlar como é que isso não acontece de novo, é ou não é? E enquanto a gente está aqui fixado, atirando em patinho de madeira, a outra grande dimensão da sua existência, que é inconcebível, continua acontecendo. E você não está vendo. Quando você... Então, o despertar espiritual é acordar para essa dimensão. Quando você acorda, você vai ver que as coisas vão continuar acontecendo. Seus desafios vão continuar acontecendo, as dificuldades da vida, os seus hábitos, muitas vezes. Só que você está livre. Você não imagina como a vida pode ser leve, a despeito do que esteja acontecendo. Por quê? Porque você não é o que você pensa e sente. Essa é só uma fração da realidade. Isso é que é acordar. É sair da hipnose coletiva, do paradigma vigente, no qual, se a vida não for uma luta, né? Então não existe vida que não é luta. Certo? Então, gente, tem duas maneiras a gente se relacionar com isso. Do jeito fácil e do jeito difícil, né? Alguns de vocês pode me seguir ou seguir outros professores, instrutores que têm a mesma proposta, se isso chama vocês, né? E aí você simplesmente entrega o controle. É entrega.
Entrega do controle. Simples assim. Puxa, mas eu tô ainda aqui tentando atirar nos patinhos. Aí esse para qual você acordou, que é quem você é, tá olhando e falou, nossa, que interessante, ainda tem muito hábito, né? Muito momentum atrás dessa ideia de atirar no patinho. Como você para de energizar aquilo vai embora. E aí você não consegue imaginar que coisa extraordinária é a vida leve. Leve até quando a gente está chorando. E é difícil veicular isso para vocês, percebem? Porque é que nem uma figura tridimensional tentando explicar para o mundo bidimensional como é que as coisas são. É só por isso que Buda falou que não dá para ensinar, né? Não dá. Então a gente tem que trilhar o caminho, tá bom? Então o que eu quero convidar vocês, e é o que me inspira, e é o que eu vou fazer esse ano, né? Pelo menos por enquanto, até onde eu consigo ver, é trilhar esse caminho. Trilhar o caminho da liberdade. E a felicidade que vocês buscam tentando, né, e que nós buscamos, que eu fiz isso minha vida inteira, tentando derrubar patinho, ela vem não porque você derrubou os patinhos, porque tem sempre mais patinho do que você consegue derrubar. Não importa o quão sniper você seja. Quão bom de tiro. Mas essa felicidade, ela já é sua. Ela já é a sua verdadeira natureza. Então veja, alguns de vocês podem passar isso assim pelo caminho difícil, né? E eu vou continuar lutando, vou continuar achando. Alguns de vocês podem simplesmente realmente conseguir entregar e falar, eu vou por aqui e ver o que acontece. E tudo é perfeito como é. Tudo é certo como é. Se você lutar, tá certo. Se você não lutar, tá certo. O que eu convido você é que tenha uma liberdade possível em qualquer contexto. Para qualquer um de nós, num grau ou no outro, né? Porque a gente não sabe o que é que determina isso, se é graça, se é karma, também não me interessa. Porque essa parte de entregar, né? A gente quer saber porque daí a gente quer controlar, certo? Então a gente quer saber porque daí se eu sei, eu controlo, daí não... né? Então, não quero mais saber. Você para de pensar. Não interessa qual é a cosmologia, se é a cosmologia do cristianismo, do judaísmo, do budismo, do ateísmo, do monismo. Não interessa. Não interessa, a gente responde à vida prontamente conforme as coisas emergem. A cada instante, com presença. A gente está aqui para viver a vida humana. A gente está aqui, né? Danilo me pergunta se eu teria algum exemplo prático, uma situação de entrega. Já chego lá, Danilo. Deixa eu então só passar para vocês uma metáfora, tá bom? Que eu acho que pode ajudar vocês a entenderem o que eu estou falando, e daí eu vou para o exemplo prático, tudo bem? Vocês já pararam em cima de uma ponte? Onde passa um rio embaixo e ficaram olhando a água correr? Já fizeram essa experiência? Quando a gente é criança, a gente faz muito isso. Criança abraça muito a vida na emergência dela. Já fizeram isso? Estou assumindo que os coraçõezinhos são um sim, né? Você fica olhando os padrões da água e vocês já viram que às vezes formam um mini redemoinho ali? Né? E daí você olha que bonitinho, um redemoinho, daí tem um maior aqui, daí um junta com o outro, ou passa ao largo, e a gente começa a personificar, né? Ainda mais se a gente é criança e está fazendo isso. A gente começa, ele quer ficar com o outro, ele está correndo do outro, ele puxou um gravetinho. Vocês sabem essa experiência, que é uma delícia? Eu convido todo mundo a fazer bastante nada esse ano. Outro presentão do Covid. Para e vê o que é que tem no nada. Nunca é nada. É tudo. É o cheio da vida, é o pleno da vida que está quando a gente se permite essas coisas. Muito bom. Esses mini redemoinhos, se você tentar tirar ele da água, não dá, né? Ele só existe na água. Faz sentido? Que nem uma bolha de água. Se você põe uma bolha de ar num copo d'água e você tentar tirar a bolha, ela não existe. Entretanto, a gente olha para o redemoinho e a gente vê que ele é uma coisa, né? A gente tá vendo, tem uma coisa ali na água que é um padrão diferente do resto da água, né? E que nós convencionamos chamar de redemoinho. É isso aqui é. Isso que a gente chama de eu é só um redemoinho que vai nascer num dado momento por forças que a gente não consegue imaginar, certo? E vai desaparecer por outras forças que a gente não consegue. Ele vai ter um tempo de duração no rio, né? Então, quem é você?
Quando eu falo que você não é o redemoinho, embora a gente consiga apontar para o redemoinho, ver o redemoinho, identificar, perceber o movimento que ele faz, agora ele está aqui, não está ali, agora ele está com o outro, agora ele está separado, agora ele tem um gravetinho grudado nele, a gente consegue ver tudo isso. Entretanto, ele não existe sozinho. Ele não existe a partir do nada. Né? Eu não consigo isolar esse redemoinho do rio. Percebe? É isso. Despertar é você se identificar, se desidentificar do redemoinho, ou, melhor dizendo, você inclui o redemoinho. É uma dimensão. Tem uma dimensão de realidade onde eu estou aqui e não estou aí com vocês, né? Mas não é a totalidade da realidade. Então, eu consigo ver o redemoinho, está lá. Mas isso não me define. É você se desidentifica do redemoinho e se reidentifica não só com o rio, mas com o rio, com as margens, com as terras em volta, com os oceanos, com o planeta, com o universo, com tudo o que está além do redemoinho. Percebe? E aí, de maneira que quando o redemoinho forma e vai embora, apesar da gente ter uma identificação com ele, a gente achar que a gente é uma pessoa, que a outra pessoa que a gente ama também é uma pessoa, e é um redemoinho em si, que ele tem existência própria, porque esse é o paradigma vigente, é o que ele diz para nós, você tem existência própria. Né? E se você não precisa ser versado em filosofia para questionar isso só um pouquinho e ver como é que isso derrete, né? Isso esfarela. Não tem. Não é assim, né? A gente não tem existência. A gente não existe isoladamente de nada. E você, percebe, você é só um redemoinho num rio imenso, que por sua vez está inserido num contexto natural muito maior, que por sua vez está inserido num planeta, é muito maior do que a gente consegue. E isso é você. Né? Então, como é que a gente entrega? Bom, Murilo, a primeira coisa que... Foi Murilo que perguntou? Foi Danilo. Né, Danilo? Bom, não importa, acho que é a pergunta de todo mundo, eu vou responder. A gente entrega parando de se questionar. A gente entrega parando de achar que a gente tem que fazer alguma coisa, porque já está sendo feito e não somos nós. Inclusive, a ideia, a percepção de que já está sendo feito, e eu acho que sou eu que estou fazendo, o desejo de controle faz parte de um processo que é muito maior que nós. Ou quem aqui não preferia relaxar? Simplesmente. Falar, putz, posso? Alguém pode cuidar desse trem aqui porque tá demais? Tá chato pra caramba essa vida de luta? Né? Porque ela é opressora. A vida é uma luta opressora porque ela é... Se a gente entender que ela é uma luta, a gente já entrou perdendo. Esse mini redemoinho, ele não pode nada contra o rio. Percebe? Então, o que isso gera? Mais controle, porque daí a gente acha que a gente não está controlando o suficiente, se a gente ficar um redemoinho bem grandão, daí sim a gente vai conseguir, né? E mais controle, mais frustração, mais ansiedade, mais medo, e a gente fica preso. Então, como é que entrega? Tem algumas maneiras de se entregar, né? Uma delas é a meditação de tudo bem. A gente entrega. E vocês vão ver que coisa interessante que acontece. Porque a hora que vocês começam a aceitar que está tudo bem, quando está tudo bem, o que a gente faz? Nada. Né? A gente deita na rede, põe o chapéuzinho lá e nada. Não precisa mexer. Não precisa ir lá misturar, não precisa ir lá, né? A gente aceita que está tudo bem. E vocês vão começar a perceber que tem uma coisa interessante que acontece. Vocês vão começar a ver que tem só meia dúzia de coisas. A gente acha que é 1 milhão de patinhos, mas na verdade são só uns 5, 6. E é chato pra caramba. Fica monótono. Fala, puta, mas de novo esse assunto? A gente começa a ver que aquilo que restringe a nossa vida, que define a nossa existência, é muito chato. E aí você começa, como você não está ocupado tentando derrubar patinho, você começa a ter energia para olhar o que está além dos patinhos. E daí você descobre que você está num complexo Disney, né? Intergaláctico. Então você não precisa ficar ali só tentando derrubar patinho. Certo? Isso é entrega. A fé é uma entrega, tem uma diferença de fé e crença, tá? E eu não vou responder ela agora, porque eu quero que a gente medite, porque ela dá para entrar. Mas a fé é uma entrega, tá bom? Fé, para mim, é diferente de crença. Tá, eu vou responder. Estão falando para eu responder, eu vou responder. Vê se faz sentido, gente. A crença é você pegar um monte de nada que você aprendeu, tipo narrativas da ciência, narrativas religiosas, porque alguém falou, né?
E aí você acredita naquilo e você segue a vida como se aquilo fosse verdade. Tá bom? Aquilo está apoiado em nada. Se você começar a olhar, não tem nada lá. A fé é um saber que é antes da sua mente racional. Ela é antes da sua mente racional interpretar o que está acontecendo. A fé é um saber antes de você saber. Percebe? Ela é diferente da crença. Ela não está apoiada em nenhuma estrutura. Ela não precisa de nada para se sustentar. Ela não precisa de uma narrativa, porque eu tenho certeza que a Maria era virgem, porque o José, ou porque o Buda era um príncipe. Não precisa de nenhuma narrativa. Por que as pessoas defendem tanto a crença delas? Né? Porque no fundo elas sabem que está pautado em coisa nenhuma. Está pautado nas simbologias que nós, como grande civilização humana, criamos. Está pautado em nada. A ciência é igualzinho. É só uma narrativa de realidade. Que na hora que você vai lá, você não consegue provar nada. Não dá para provar que uma coisa existe. Dá para provar que ela existe até agora. Mas não dá para provar que ela vai continuar existindo eternamente. E não dá para provar nada no final do dia. Então, a crença está ancorada em crenças que não têm pé com a realidade. Não importa o quão apaixonado com isso você é. Vou repetir, não importa. Você pode matar por isso. A gente sabe que muita gente mata, né? Então as guerras, os jihad são isso. As guerras religiosas, a gente mata para defender a nossa crença. Pô, mas você tem tanta certeza, por que você tem que... Para que essa necessidade de impor? Isso já é. A fé não. A fé é uma verdade. A fé é o que eu espero que vocês estejam sentindo aí do outro lado. A verdade do que eu estou falando. Tem uma verdade maiúscula embaixo do que eu estou falando, embaixo de toda a espuma da experiência humana, das nossas dores, e quando a gente era criança pequena em Barbacena, a gente aquele problema. Embaixo disso tem algo muito, muito magnífico. E aí se vocês tiverem fé, né? E aí se tiver é perfeito, se não tiver é perfeito igual. A vida não erra, a existência não erra. E a gente não sabe jogar um jogo onde a gente não pode perder. Se você seguir esses passos, você vai talvez criar a coragem de depositar sua espingarda, que tira em patinho de madeira, e olhar para cá. E daí você vai ver. Então, eu acho que é a resposta que, para mim, né, é a resposta que faz sentido. Fé é um saber antes da sua mente entrar e dizer para você se você deve ou não acreditar naquilo. Porque aí puxar lá um monte de estudos científicos ou religiosos corroborando a sua ideia. Tá bom? Eu tô falando aqui para vocês. Me desculpe. É de algo que eu espero que reverbere no coração de vocês, porque é. Não quero que vocês acreditem em mim, eu quero que vocês trilhem um caminho e cheguem no mesmo resultado, porque todo mundo que trilhou chegou. E como é que a gente entrega? Na hora que a gente vai lá e faz alguma coisa, você não pensa mais a respeito. Ah, mas então quer dizer que se eu fizer alguma coisa e machucar alguém, e daí... Não, quando você estiver pensando que, puxa, talvez eu pudesse ter feito aquilo diferente, é aquilo que está na sua experiência. E aí você responde aquilo. Ah, puxa, talvez eu devesse não fazer mais, é aquilo que está emergindo, e daí você responde aquilo. Já é assim. Percebe? É louco porque já é. Mas a gente luta porque a gente acha que não é. Que a hora que se a gente treinar bastante, né? Se a gente não é suficiente. Então a gente precisa manipular a realidade. É o que eu falei outro dia, quer dizer, a gente acabou de chegar, né? Se as narrativas, assumindo que uma narrativa científica esteja certa, de que faz quase 14 bilhões de anos terrenos que aconteceu o Big Bang. Nós chegamos a 3 segundos aqui, gente. Acabamos de chegar, o que a gente quer? Não, dá licença, deixa quem vai guiar agora esse timão aqui, sou eu desse barco. Oi? Então é isso. Entregue, porque já é o caso. Inclusive quando você está achando que você está controlando nada. Tá bom? Então é esse vírus que eu desejo que todos vocês peguem. Eu acho que o Covid torna ele mais palatável, porque ele veio massivamente, globalmente mostrar que nós não controlamos coisa nenhuma, né? Que já era o caso, mas pelo menos agora a gente tem uma evidência. E é isso. Eu quero convidar vocês, é o que eu vou fazer. Esse é meu caminho, é o que eu tenho para oferecer para vocês. E eu vou ficar muito feliz quem se sentir inspirado em seguir comigo. Tá bom?
Então, a gente tem curso de meditação aí sendo lançado esse mês. Fiquem ligados nos nossos canais, no nosso perfil aqui do Insta. E a gente vai se falando sobre tudo isso. Bora meditar? Como é que a gente entrega? Juntos, amiga. Exatamente. Juntos, porque isso não tem como ser separado, porque nós só somos um. Nós somos aspectos de uma única coisa, né? E é ela que dirige a evolução. Então, como é que a gente faz, gente? Tem as meditações que estão nas lives. Para quem está chegando hoje, tem meditação do Tudo Bem no site do Saber Evolutivo. Obrigada, muito obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção, pela coragem. Exige um bocado de coragem para depositar armas e parar de se relacionar com a vida na defensiva o tempo todo e confiar, né, na sua fé. E é isso, tá bom? E a promessa do outro lado é, agora usando símbolos cristãos, né? Tomando símbolos cristãos, Jesus dizia, né, como grande avatar, ele falou: meu jugo é leve. E a gente olha para, né, para Via Crucis, todo o sofrimento, toda a vida árdua, e ele está lá: meu jugo é leve, quer dizer, eu estou sendo crucificado, morto, né? E o jugo é leve. É isso já está desperto. O jugo vai ser leve independentemente do que aconteça, ok? Muito bom, gente. Fica então meu convite. Obrigada pela audiência de vocês. Bora meditar. Como é que a gente entrega? A gente para de agir, né? E a meditação é por excelência, 20 minutinhos por dia. E vocês vão ver como é legal. Você consegue parar de reagir. Entrego, confio, aceito e agradeço. Exatamente. A qualquer coisa que esteja emergindo. Vamos lá então. Postura de meditação. Que é uma postura confortável. Coluna ereta. Cabeça confortavelmente sobre o pescoço. Se for o caso, chacoalhe um pouquinho para cá e para lá, ó, que daí a gente acomoda o bumbum direitinho assim, e daí dá um sentimento, uma sensação de estabilidade no corpo, que ajuda para meditar, tá bom? Fecha os olhos. Respira. Não precisa mexer na respiração, só observe. Abre um sorriso. Você está dizendo para sua mente e para o seu corpo que está tudo bem. Já entra no espaço da meditação. Tudo bem. E respira. Esse espaço da meditação, para onde você acha que ele estava antes de você fechar os olhos e se acomodar em meditação? Observe. Esse é o espaço da realidade. Coisas, eventos emergem e colapsam. Passam como um colar de contas. Você pode estar sentindo alguma coisa ou pensando algo. Ou interpretando, tentando criar uma história a respeito do que você está sentindo ou pensando. Tudo bem, todas essas coisas acontecem no grande espaço, no grande campo de consciência.
Note que a realidade permite que tudo isso emerja. Mas tudo o que você não está consciente. Consciente ou não, olhando para isso ou não, tudo já é. E já era antes de você fechar os olhos e resolver parar um minuto. E vai continuar sendo quando você abrir seus olhos e se engajar de novo na vida. Onde estava o rio antes do pequeno redemoinho que você chama de você emergir? Para onde vai o rio? Para onde ele vai quando o pequeno redemoinho que você chama de você submergir e desaparecer? Tudo já é. E já era antes de você tentar manipular. E continua sendo quando você tenta manipular, porque você tentar manipular é parte do que é. A sua luta é parte do que é. Mas observe que ela é parte do que é, e você é o que é. Você inclui e transcende seus desejos de controle. Eu sou. Que alívio. O universo não precisa de você para estar ok. Ele te escolheu para fazer parte de estar ok. Mas esse peso não está nos seus ombros. Relaxe e entregue. Entregue a necessidade de controlar. Você vai continuar tentando controlar. E daí você dá um passo atrás e olha para esse mini redemoinho no rio, tentando controlar o destino das águas. E sorri.
Afinal, é você que contém o mini redemoinho. Olhe para ele com curiosidade, com gratidão. Esse é o presente da vida humana. O rio está te dizendo, seja redemoinho, porque eu sou rio e você pode. Eu cuido. Eu cuido em que mar nós vamos desaguar. Então, seja, relaxe. Até quando você acha que você está tentando controlar alguma coisa, não faça nada com isso. Olhe com curiosidade, com graça, porque você sabe que o redemoinho não define nada. Ele é o rio brincando, com gravetos, com outros redemoinhos. Às vezes parece que vai ser engolido por algo maior. Às vezes ganha uma força tão tremenda que parece que leva tudo junto com ele. Observe com curiosidade o que já é. E talvez por um bom tempo o redemoinho vai continuar fazendo coisas que você escolheria diferente, como lutar, como tentar controlar. E tudo bem. Você não precisa fazer nada com isso. Você é o campo que permite que tudo isso aconteça. Você é o silêncio a partir do qual os sons, as palavras nascem e voltam. Note os ruídos e veja que eles brotam e morrem no silêncio. Eles só são possíveis porque o silêncio assim o permite. Que milagre! No início era o silêncio. E então o verbo. Relaxe no silêncio. Não importa quantos redemoinhos e quantos pensamentos e sentimentos e histórias emerjam no seu campo de experiência. Você não precisa fazer nada com eles.
O redemoinho não pode saber do rio, então não fique tentando. Gaste sua energia preciosa de apreciação dessa vida. Tentando conter sua dimensão infinita. Muito bem. Vamos voltando devagar, com gentileza, com doçura. Muito bem, amores. Descansando tudo bem todo dia. Porque essa é a sua verdadeira natureza. Então, quando a gente pratica, a gente cria o hábito de descansar o que nós somos, né? A gente começa a descriar o hábito de nos apegar ao que não somos. E é mágico. Eu agradeço vocês, maravilhoso começar o ano assim mesmo. É um presentão. Amores, e fica o convite. Eu tô indo para onde a gente já tá. Obrigada. Se vocês se sentirem tão chamados, dividam a live. Entra lá no site do Saber, tem a meditação do Tudo Bem. E fiquem ligeiros, nem sei se era para já estar falando, mas já tô. Tem curso de meditação acontecendo ainda esse mês, tá bom? E eu espero que vocês possam fazer bastante nada esse ano para apreciar a existência, porque o resto já vai estar sendo feito de qualquer jeito. Vocês, cientes disso ou não, a vida já está cuidando desse trem, tá bom? Um beijo abraçado, amores. Sejam. Tchau, tchau.